Salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos, de volta aqui nessa sexta-feira, véspera de Fluminense e Atlético Goianiense, jogo tenso, jogo com obrigação absoluta do Fluminense vencer. Só tem 3 resultados nesse jogo para o Fluminense: vencer, vencer ou vencer. É obrigatório conquistar os 3 pontos no Maracanã nesse sábado à noite, 21 horas, e o técnico Fernando Diniz até ganhou de presente, né, talvez de uma intervenção divina, a possibilidade de fazer inovações no time. Mas estamos falando do Fernando Diniz, né? Tido como um técnico inovador, revolucionário, mas parece que a coisa não é bem assim. O Paulinho procurou, colocou e Tapete Grená para você, seja muito bem-vindo aqui ao canal Ilan FC. Se você ainda não é um dos nossos 33 mil inscritos, seja agora, é de graça. Clica aí embaixo no botão da inscrição, é 0800, assim como o like, que é tão importante aqui para mim. Se você me der o like, se você se inscrever no canal, você já está me ajudando demais. Tá bom, rapaziada? Vamos em frente então, vamos falar desse Fluminense que tem daqui 24 horas uma missão difícil, hein? Uma missão contra um Atlético Goianiense que é um verdadeiro terror do Fluminense nos últimos tempos, nos últimos 6 confrontos entre os dois. Atlético Goianiense, tá, gente? Nos últimos 6 confrontos, 5 vitórias dos caras e 1 empate. É isso aí mesmo. E no ano passado o Fluminense perdeu em casa, enfim, tudo que tem direito. Foi eliminado de Copa do Brasil já por esse mesmo Atlético Goianiense em 2020. Não ganha desde 2020, desde o jogo de ida contra esse mesmo time. Em 2020, jogo no Maracanã, 1-0, depois perdeu de 3-1 o jogo da volta e desandou a ter resultados ruins e nunca mais venceu. Então não ganha dos caras há quase 4 anos. É uma partida difícil, principalmente porque o Fluminense tem obrigação, vai entrar muito pressionado pela vitória. Eles também precisam do resultado, também estão ali embaixo, estão até dentro do Z4. Mas é o Fluminense que é o campeão da Libertadores, o Fluminense é que joga em casa, o Fluminense é que é o gigante do confronto. Então o Atlético entra com muito menos responsabilidade. E falar em responsabilidade, o Fernando Diniz aparentemente não tem coragem, né? Aparentemente não tem audácia para dar a oportunidade para jovens jogadores, principalmente se eles forem formados em casa. Porque para o Marquinhos ele dá a oportunidade, né? Mas para os dois que estão voando nesse momento, no sub-20 do Fluminense, um deles veio do futebol colombiano, que é o caso do Jean Lucumí, foi contratado no começo da temporada, além do Arthur, né, que é prata da casa, que é um meia. Pois é, os dois estavam no time sub-20, a notícia está aí no Netflu, vão para o jogo. Dupla aproveitaram recentemente no sub-20, treina com o grupo principal do Fluminense, né, e a matéria do Netflu é em cima das fotos divulgadas pelo Fluminense nessa sexta-feira do treinamento dessa manhã. Você está vendo aí o Jean Lucumí, jovem jogador de 20 anos, de lado de campo, atacante de lado de campo. O Arthur, outro jovem, né, que joga pelo meio, um meia veloz, que também ataca, que também faz gol, que também pisa na área. Enfim, 2 jovens talentosos que poderiam perfeitamente ser novidades nesse time do Fluminense que vai jogar contra o Atlético Goianiense amanhã. Novidades para oxigenar o time, né, para dar leveza, para dar velocidade, para dar uma transição rápida, uma verticalidade que falta muito nesse momento. E o Lucumí fez 3 gols em 2 jogos agora no Sub-20, com assistências do Arthur. Enfim, os dois estavam pintando e bordando por lá. Tanto assim que acabaram reintegrados ao grupo, né, no treino dessa sexta-feira. Mas por que não ousar? Por que não utilizar um deles de saída? Para começar jogando, Martinelli é desfalque do Fluminense. Nada disso. Eu vou falar daqui a pouco do time, né, sobre o conservadorismo do Fernando Diniz. Antes, deixa eu dar uma passadinha aqui em outra notícia, porque outra coisa que eu não consigo entender muito bem, isso aqui acho que é menos entendível ainda, menos compreensível. Olha só a notícia que está no GE. Fluminense tem interesse em renovar o empréstimo de Marlon, que está com o contrato perto do fim. Ele pertence ao Shakhtar Donetsk e vai depender da liberação do clube ucraniano para permanecer. Então estamos falando do Marlon, vocês sabem, né? O Marlon que passou agora recentemente por uma cirurgia delicada, ficou alguns meses afastado. O Marlon com 28 anos, que foi um jogador promissor quando esteve no Fluminense a primeira vez, quando foi revelado pelo Fluminense, aí se transferiu para o futebol europeu, foi comprado pelo Barcelona, passou pelo futebol italiano, enfim, era um jogador promissor até um tempo atrás. Só que voltou para o Fluminense e, gente, não correspondeu. O Marlon chegou no ano passado e simplesmente não disse a que veio até hoje. Estamos em junho de 2024, ele já foi utilizado diversas vezes,
né? E segundo aqui a informação do GE, para ficar no Fluminense, ele vai depender de uma liberação, uma nova liberação do Shakhtar, né, que é um clube ucraniano que está em guerra com a Rússia, ou que a FIFA aumente a cláusula de guerra por mais um ano, porque foi isso que permitiu que ele viesse, né, por conta do contexto da guerra, ele teve essa liberação autorizada automaticamente pela FIFA. Ele estreou pelo time principal do Flu em 2014, naquela primeira passagem, nunca fez gol pela equipe, mas deu 3 assistências e chegou até a ser convocado para a seleção olímpica no ano seguinte, mas não foi para a Olimpíada do Rio porque perdeu espaço no Fluminense na chegada do Livir Coupe na época. Bom, gente, sobre o Marlon, quero dizer o seguinte para vocês. Eu não consigo entender que paixão é essa que o Diniz tem pelo Marlon. Porque o Marlon simplesmente está jogando com um nome. E não ganha salário baixo não, tá? Não ganha salário baixo. E talvez esteja jogando por conta do salário, que é alto, né? Ele veio com cartaz de jogador europeu, essas coisas, né? Porque, cara, ele não fez uma grande apresentação no Fluminense desde que chegou para essa segunda passagem. Nenhuma. Então, por que o Marlon tem essa cadeira cativa no time do Fluminense? Mais do que isso, por que o Fluminense vai fazer esse esforço para manter o Marlon? E, repito, é um jogador que não entrega, que não performa, tem um salário alto, ao contrário, performa mal. Onde é que estava o Marlon no gol do Botafogo nesse último jogo? Não só ele, o Manuel e todo mundo, né? Estava todo mundo ali olhando, ninguém saltou. Mas o Marlon é o zagueiro, a responsabilidade é dele. Enfim, por que o Diniz tem essa fixação em alguns jogadores, né, que ele se recusa a barrar ou a botar no banco de reservas ali ou para tentar uma opção? Que o Marlon rarissimamente ficou fora do time do Fluminense quando teve condições de jogo. Então, minha gente, que treinador é esse? Tão conservador, ao contrário do que costuma se dizer, ou a ideia que se tem externamente, que o Diniz é um cara revolucionário. Sabe por quê? O Diniz vai colocar em campo contra o Atlético Goianiense, né, depois de dizer que o time precisava de uma reformulação, precisava se renovar, enfim, vai botar em campo praticamente o time que tem jogado, né, dentro do que ele pode escalar. O Martinelli está fora, o Martinelli está suspenso com o 3º cartão amarelo. Claro, o André ainda não será relacionado, ele já voltou a treinar normalmente, é provável que semana que vem, possivelmente contra o Cruzeiro, ou mais certo contra o Flamengo, no outro fim de semana, ele já possa estar relacionado e talvez até jogando contra o Flamengo, mas nesse jogo, praticamente impossível que a gente veja o André sequer relacionado. Então o André está fora, Martinelli está fora e o Lelê está fora. Aliás, time que compra o Lelê, até faz sentido que queira manter o Marlon, vocês não acham? Porque o Fluminense gastou um dinheirão para comprar o Lelê no fim do ano passado, sem ele ter justificado em nada isso aí, né? Coitado do Lelê, que agora está machucado, está fora durante esse ano inteiro, mas é o mesmo caso, né? Um cara que não entrega, um cara que não atinge nenhum objetivo de performance e é comprado. E o Marlon agora vão tentar renovar o contrato do Marlon, renovar o contrato de empréstimo dele, enfim, eu não consigo compreender. Mas voltando ao time, né? Ele não tem esses poucos jogadores, então ele vai botar em campo exatamente o que ele tem colocado. É mais do mesmo contra o Atlético Goianiense. Eu apurei o time, exatamente a escalação que vai estar em campo contra o Atlético Goianiense, e será a seguinte: Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Marlon e Felipe Melo, exatamente isso que vocês estão ouvindo, e Marcelo na lateral esquerda. No meio-campo, ele vai de Alexander, vai de Lima e Ganso. No ataque, Marquinhos, Cano e Keno. Pô, Ilan, mas é isso mesmo, esse time previsível? Exatamente isso. Para um time que está perdendo, jogando mal, né, irritando a todo mundo, revoltando o torcedor, o Diniz não vai mexer. Né? Sabe aquela máxima do time que está ganhando não se mexe? Pois é, time que está perdendo para o Diniz também não se mexe. Ele tem opções, ele tem o Isaac no banco, ele tem Cauã Elias, ele tem esse Arthur, ele tem o Jean Lucumi, e ele tem, gente, Terans, ele tem Douglas Costa, ele tem Renato Augusto, ele tem Gabriel Pires. Aí eu pergunto a vocês, que treinador é esse que se recusa a rever as suas convicções, se recusa a dar oportunidades a quem não está jogando, se recusa a romper com esse conservadorismo absoluto que ele tem em relação a escalar medalhões, a escalar donos das posições? E mais do que isso, que reforços são esses, como Terans, como Gabriel Pires, como Douglas Costa, como Renato Augusto, como Antônio Carlos, o zagueiro, também contratado para essa temporada, que reforços são esses que não são úteis nem numa situação como essa de emergência em que ele precisa mexer no time? Porque não adianta vir depois do jogo, se não ganhar, falar o seguinte: mas eu estou sem opção.
Ele está cheio de opção. Está cheio de jogador contratados a pedido dele. Esses caras não servem nem numa situação como essa. O Terence vai servir quando para o Fluminense, se não servir num jogo como esse? Gabriel Pires serve quando? Para mudar alguma coisa, para ter algo de novo, algum fator novo. Douglas Costa, Antônio Carlos, com toda a zaga jogando ruim, jogando mal. Quando é que esses caras vão servir? Eu não tenho as respostas. Não tenho as respostas. Só sei que o Diniz, embora tenha essa fama de revolucionário, de inovador, sinceramente, eu tenho 35 anos de jornalismo esportivo, tá, gente? Comecei quando o Diniz não tinha nem começado a jogar futebol, como jogador ainda. Eu não me lembro de ter visto um treinador tão conservador, essa é a verdade, tão conservador em relação a não tirar do time jogadores donos da posição. Medalhões decadentes, donos da cadeira cativa no time do Fluminense. Então, meus amigos, case-se com alguém que te ame como Fernando Diniz ama e protege Marlon, Lima e Keno. Não precisa jogar bem, não. Tá tudo em casa, a vaguinha tá garantida. O que você acha? Bota seu comentário aqui embaixo, larga o like, se inscreve no canal. Valeu.